Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Interligado Podcast. Esse podcast que Deus tem usado para falar com o nosso coração, para falar, trazer testemunhos, histórias inspiradoras, né? A gente tem falado sobre temas importantes aqui e hoje, né, com muita alegria, a gente sempre tem buscado trazer convidados especiais, pessoas que vão sempre agregar bastante aqui. E hoje nós estamos trazendo um casal diretamente de Rondonópolis, ela que trabalha aí com internet, tem um perfil super movimentado no Instagram, ele, advogado, e também hoje nós temos aqui como co-host uma pessoa, né, que já foi citada diversas vezes aqui por mim, né, que é a Ariadne. Então, primeiro, Ariadne, seja bem-vinda, meu amor. Obrigada pelo convite, meu bem, é um prazer poder participar de um episódio do podcast do Interligado, algo que tem sido bênção na vida das pessoas, nas nossas vidas também. Então, agradeço o convite. Amém. A Ariadne participou do Simplesmente Mulher, você pode conferir aí também, a gente vai deixar o link aí para você, foi um testemunho muito especial. E agora os nossos convidados, né? Sejam bem-vindos, Rafael e Samela. Quero agradecer o convite, né, por estar participando do Interligado Podcast. Para mim é uma honra, porque a Adna é minha casa, nós conhecemos na Adna já tem um bom tempo, o Rafael tá lá há anos já. Então, é uma honra estar aqui participando da Central, que está aqui coordenando todas as ADNAs. Estamos lá com o pastor Moribaldo, em Rondonópolis. Amém. E estamos aqui, vamos falar um pouco sobre casamento, né? O assunto que a gente vai abordando nas redes sociais. E também para mim é um prazer dividir com o meu marido, que é a primeira vez que ele participa comigo. É verdade, Rafael. Primeiro que você participa? É meu primeiro podcast. Tô até com a garganta um pouquinho de alergia, né? Acontece. Mas estou muito feliz. Quero externar minha alegria, satisfação. Obrigado pelo convite, né? E ao lado da minha esposa, não poderia começar melhor, com amigos queridos e com minha esposa amada. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada, gente. Estamos sentindo muito honrados. Né? Sentindo muito honrado. Quero que vocês fiquem bem à vontade, mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu queria, nesse momento, fazer uma homenagem que essa semana, nós passou para o Senhor, um dos nossos apresentadores daqui do programa, da nossa programação, do AdnaCast, que foi o Marco Milhomem. Um forte abraço à família. Nós temos orado por vocês. A igreja se levantou em oração e fizemos os nossos momentos, né, de oração, fizemos relógio de oração e tal. E Deus usou o pastor Divaldo conversar com ele antes na ceia passada. O pastor foi lá, conversou com ele, mas aprove ao Senhor que o recolhesse. E eu sei que a família fica enlutada, é um momento difícil, mas fica a homenagem do nosso Interligado Podcast ao nosso companheiro de bancada, né, nosso companheiro de mesa aqui, Marco Milhomem, e a sua família. Que Deus verdadeiramente possa cuidar do coração de todos vocês. A família toda, mãe, irmãos, filhos, esposa, que Deus verdadeiramente cuide de vocês e conte conosco, conte com a nossa igreja, conte sempre com a gente, para que Deus possa, nós estamos aqui para aquilo que vocês precisarem. Deus nos pôs para estarmos juntos, ao lado de todos vocês. Deus abençoe vocês. São episódios, né, coisas que acontecem na nossa vida, né, o Marco esteve sempre aqui muito empolgado, mas eu queria conversar aqui com vocês, né, vocês são lá de Rondonópolis, minha cidade natal, inclusive, sou nascido em Rondonópolis, gosto da cidade, né? Eu fiquei pouco tempo, confesso, lá em Rondonópolis, mas a gente sempre fala aqui sobre união de propósitos, né? Sobre casamento, como que Deus uniu o propósito, né? Nós tivemos aqui o testemunho do pastor Willis e a irmã Lourdes, né? Que foram unidos com um propósito. Ela sonhou com ele várias vezes antes de casar, antes de conhecê-lo, ela sonhou com ele algumas vezes. E quando eles se encontraram, eles de fato foram e já sabia. Ela falou assim, esse aqui eu sei que é do coração de Deus e tal, esse relacionamento abençoado. Eu queria saber como que vocês, então, conheceram e chegaram a essa união, que está faltando aqui a Nina, né? A Nina, o fruto dessa união, né? O frutinho. E aí, amor, você quer falar? A Samela tem uma história mais bonita, mais detalhada. As mulheres normalmente sabem mais detalhes. Sabem mais detalhes, tudo. Na verdade, assim, eu mudei pra Rondonópolis, né, porque minha mãe tava morando lá, me chamou pra morar junto com ela. Uhum. Eu morava aqui em Cuiabá, inclusive, tava morando sozinha naquela época, e eu fui lá dar esse apoio, e lá eu decidi mudar de vida, né, porque jovem é aquela fase, né, do mundo, de curiosidades, então acaba que a gente se afasta um pouco, me afastei um pouco das presenças de Deus, fiquei um tempo fora, e quando eu fui pra lá eu decidi, falei, não,
Eu vou colocar minha vida nas mãos do Senhor e Ele vai guiar minha vida daqui pra frente. E tudo aconteceu muito rápido, né? Porque quando a gente decide entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, Ele age de uma forma surpreendente e no tempo dele. Rápido, pode ser do dia pra noite, ou pode demorar anos também. No meu caso, foi muito rápido. Então, como eu já tava nesse processo, né, de deixar as coisas do mundo, eu tava decidida a me entregar pra Ele. E eu tinha muitas amigas, aqui eu tenho até hoje muitas amigas, porque eu nasci aqui em Cuiabá, e eu vinha pra cá visitar elas, né, sair com elas, e uma amiga minha me chamou pra ir pro monte. E ela falou, Samara, vamos no monte e tudo mais. Eu já tava querendo buscar mais de Deus. E eu gosto do monte porque tem aquela ideia de estar mais perto, mais contato. Você como igual o retiro, né? Você vai para aquele propósito. Se retira da cidade. Para aquilo, né? E parece que Deus, não é que Deus ouve menos fora de lá, mas parece que lá nós estamos só nesse propósito, só ouvir Deus. Na verdade, é a gente que ouve mais, né? Porque aí não tem cidade, não tem... Então eu fui pro monte. Só que chegando no monte, tava a mãe dessa minha amiga e uma irmã, né? A conhecida irmã do Coque. Eu chamo ela irmã do Coque. Eu não lembro quem é ela. Não. E aí eu lembro que essa irmã virou pra mim e falou... As irmãs são bênçãos. São bênçãos. Nossa, eu amo ver uma irmã do Coque. Eu já vou lá pedir oração. e ela virou pra mim e falou... Moça, você acabou de sair de um relacionamento conturbado, né? Aí eu olhei já pra essa minha amiga e falei, sua fofoqueira, você já tá falando pra todo mundo. Passou a fita aqui já. Vida. Aí a minha amiga olhou e falou, amiga, eu não falei nada pra ninguém. Ela não sabe de nada. E essa irmã do meu lado. Aí ela segurou e falou, Deus me mostrou. Aí na hora que ela falou, Deus me mostrou, eu já, peraí que eu quero ouvir o que tá acontecendo. Aí ela falou, Deus manda eu te falar que Deus já preparou o seu marido. Ele vai ser um homem temente a Deus, que ele vai te amar de verdade, vai te respeitar, vai te dar uma família, Deus vai te honrar. E começou a falar, eu comecei a chorar, porque não tava nos meus planos casar, assim, tão rápido, né? Sair num relacionamento e já conhecer o Rafael e casar. Tinha aqueles planos de terminar a faculdade, né? O plano de jovens. Aí eu lembrei que eu tinha colocado minhas vidas nas mãos de Deus. Então quem era eu pra pegar o controle de novo? E aí ela me falou aquilo... E eu falei, gente, amém, né? Amém. Daqui uns 5 anos, acho que meu marido vem. Sim. A gente sempre ouve isso, né? Não, porque Deus vai agir rápido. Aí você o rápido de Deus, não. O período de faculdade, né? 5 anos. Eu falei, não, acho que meu marido vai vir daqui 5 anos, vou esperar em Deus. Dá porque Deus tempo de eu realizar, né? Alguns planos que já estão alinhados aqui. Aí vai... Só que o que aconteceu? Aí eu vim super animada. Falei, nossa, que bonito, né? O que a irmã usou pra falar comigo, que Deus tinha preparado meu marido, que é um homem temente a Deus. Que é o que toda mulher busca, um homem temente a Deus, né? Verdade. Cheguei na rodoviária, minha mãe me buscou. Eu entrei no carro, minha mãe, conheci seu marido, eu falei, meu Deus! Aí eu falei, eu nem te contei o que aconteceu no monte, porque, né, tinha essa história por trás. Aí eu falei, mãe, aconteceu isso no monte, né? Ela, Samba, ela é de Deus, porque eu acabei de conhecer seu futuro marido. E eu não conhecia o Rafael, porque assim... Mas já era o Rafael? Já era o Rafael. Ela tinha me visto na igreja, porque ela já estava em Rondonópolis, congregava na mesma igreja. E a Adna lá é uma igreja muito grande, então assim, é difícil ter contato assim com todo mundo, conhecer todo mundo, né? E como eu era nova lá, tinha nem um mês, né, amor? Tinha um mês, mais ou menos. E aí não tinha como ter esse contato com todo mundo já, né? E aí eu falei, uai, mãe, quem que é? Um rapaz que, olha, todo mundo fala muito bem dele. E eu fiquei sabendo que ele tá perguntando de você. Falei, mãe, Deus falou comigo, mas eu acho que é daqui uns 5 anos. Peraí, então deixa eu entender. Você foi lá e voltou aqui numa foi oração. Foi no passeio, né? Voltou lá pra E assim, só um detalhe é que quando você foi à igreja que eu te vi pela primeira vez, eu já sempre trabalhando com jovens, e eu tava colhendo o nome das pessoas que iriam ir pro retiro. E aí tava ela e a irmã dela, tudo. Então, ela nem deu muita moral pra mim, não. Mas você já anotou aquela fichinha com... Vou prestar atenção já olhei o nome ali. Um asterisco com a estrelinha, assim. Aí, muito discreto, que os homens são, já saiu perguntando, né? Quem é aquela jovem? É nova aqui na igreja? E nisso, essa conversa chegou no ouvido da minha mãe. Aí eu falei, não, mãe, Deus... E sua mãe não tem nada, né? Não tem nada, né? Eu falei, não, mãe, Deus já falou comigo, é no tempo de Deus e vai ser daqui uns 5 anos. Aí minha mãe, mas tá no tempo de Deus... Fica tranquila. Você não sabe quando vai ser, pode ser. 5 anos. E aí aconteceu que a gente foi no retiro, né? Lá a gente conversou. E aí começou a surgir esse interesse pelo Rafael. E sim, sem ninguém me falar nada. Eu comecei a observar nele. Porque as pessoas falavam muito bem, né? Da índole, do caráter. Homem temente a Deus. Eu falei, gente... Aí comecei a olhar a forma que ele tratava a mãe dele. Assim, eu comecei a observar. Eu não dava abertura, eu não cumprimentava, ficava na minha, mas Jogo eu tava... Jogo duro. Ficava observando. Acabava o culto, dava beijinho na testa da mãe, abraçava a mãe e falei, respeita a mãe, pontinho aí. E comentava todo mundo educado. Só que tinha um problema, Jabes. Muito competitivo.
Pensa numa competição que tinha, meu Deus. Mas quando é de Deus, né? Minha filha, mas é perfeito só Jesus, né, Rafa? Não, eu tinha uma concorrência ali, Javes. Entendeu? Aí eu falei assim, não, vou começar a orar por ele, né, mesmo que ele não saiba, porque começou a crescer um sentimento tão grande que eu falei, eu vou orar por ele, porque se não for da vontade de Deus, Deus vai tirar do meu coração. Isso que é 30 dias? Foi muito rápido. Foi, 30 dias depois ele mandou um monte falar comigo. E aí eu comecei a orar pelo Rafael, porque eu comecei a gostar desse menino, sem conversar com ele. Olha só. Eu falei, não, Deus, se não for da sua vontade, tira do meu coração, porque o senhor falou comigo que eu não quero perder tempo, né? Fala comigo. E eu comecei a orar pelo Rafael. E o Rafael já estava orando por mim. E eu não sabia. Então tava ele orando de lá, e você eu orando de cá, e sem os dois. Umas barreiras no meio aí. Só que o que aconteceu nesse tempo? O inimigo começou a levantar pessoas, né? Porque o inimigo já sabia que estavam orando pelo outro. E a gente não tinha esse contato ainda. Então começou ali eu acho que você até viu, Ari. Eu vi uma postagem sua, eu acho que da semana passada ou retrasada, que você contou um fato, né? Isso. Antes de vocês iniciarem o relacionamento que aconteceu. Que o Rafael, né, era sempre muito envolvido nos jovens e uma certa pessoa começou a perceber que tava um ali já interessado no outro, só que eu não falava que eu tava orando por ele também não falava que tava orando por mim. E essa pessoa levantou um falso com o meu nome, né? Uma história assim que eu expliquei, tá lá no meu Instagram, não vou nem entrar em detalhes aqui, que é um pouco mais... E começou o inimigo trazer coisas pra, sabe? Pra uma confusão. A criar histórias mesmo, né? A criar histórias. Começaram a investigar meu passado, começaram a trazer, trazer coisas. Rafael, décima menina santa. Sempre tem um a mesma história, né? Sempre tem um abençoado, pra não dizer outra coisa, né? Caramba, meu Deus do céu. E aí, assim, nesse meio tempo, a gente orando, até que a gente foi no luau, depois desse luau a gente começou a conversar, aí nós começamos a orar. Convidei pra tomar tereré com o pessoal da igreja, pra terminar com o pessoal da igreja. Aí eu fui, já tava orando. Menino, você viu, chamou pra você ir lá tomar convite neutro, assim, né? O pessoal da igreja já e tal. Sim, entre amigos, respeitoso. Né? Respeitoso. E eu vendo os frutos ali, já tava, eu falei, nossa... Não foi direto pro cinema, né? Não. Foi pra conhecer os amigos, né? Exatamente. E a gente teve esse processo de conhecer ele, depois a gente começou a orar. E no namoro, eu falei, eu vou te contar uma coisa, eu já tava orando por você antes da gente orar junto. Ele tirou a carta de oração. Aí eu também tava orando por você. E nós fizemos um propósito, né? Um propósito muito lindo, que foi de esperar até o casamento. Legal. Então, muitas pessoas, assim, não acreditam porque talvez elas não conseguiriam, né? Mas a gente decidiu fazer esse sacrifício de esperar até o casamento, fazer as coisas corretas. Nós esperamos 1 ano e 1 mês. Foi 1 ano Mas de vocês namoro. deram um beijo só no dia do casamento? Não, amiga, aí já é demais. Não, aí, né? Sim, amém. É porque a gente teve algumas semanas atrás aqui um casal que seguiu esse propósito que só deu o primeiro beijo porque no casamento. Eles tinham ali, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque tem gente que condena e tem gente que defende assim, como se fosse o único caminho correto. Eu penso que a gente tem que ter a sabedoria do Espírito Santo sobre nós, sobre essas coisas. Eles fizeram uma decisão, optaram, falaram assim, olha, a gente se conhece, a gente sabe o que... Sabiam as dificuldades, né, de cada um. A limitação, saber até onde, né? Então assim, significa pecado eu beijar a minha namorada? Não necessariamente, não exatamente isso, mas o que poderia levar? Então eles falam assim, se isso pode levar a um caminho ruim, não vamos, vou evitá-lo, entendeu? E eu achei muito legal, muito prudente da parte deles, até um casal que a gente é muito amigo também, e eles seguiram por esse caminho, e tudo bem, só que assim, também aí é difícil que também tem o pessoal assim, que já quer fixar como... O nosso namoro, a gente teve, o primeiro beijo foi muito romântico, foi 2 meses depois de namoro. Então assim, não foi uma coisa carnal, foi uma coisa assim, romântica, a gente decidiu, e uma coisa que o Rafael falou, olha, eu quero esperar, porque... Não queria fazer tudo certo. Com certeza, melhor caminho. Então, quando um tava fraco, o outro tava forte. Então, né? Então, os dois sabiam do propósito. Os dois têm que se ajudar. E quando nós começamos assim, declaramos que estávamos orando pelo outro, decidimos namorar, eu falei, olha, o nosso namoro foi feito para terminar, né? Ou, se não ver que não for dar certo, termina o namoro ou termina em casamento. Que legal. Então, assim, eu falei pra ela, não quero mais perder tempo, né? Então, assim, eu não tô aqui pra te enganar. Então, assim, a minha meta é casamento, tudo. É isso que você quer? Não, eu quero isso. Isso é legal, porque
a gente também passou Já começa a trabalhar o diálogo, né? Sim. Desde o namoro. Desde E o também namoro. fez Que é com uma coisa que falta muito nos relacionamentos É, a transparência, hoje em dia. a gente sempre- Exatamente. Assim, a Samela sempre foi muito transparente e hoje, a depender da pessoa que você fala, até pode soar um pouco rude, né? A questão da transparência. E às vezes, eu era difícil falar não, tentava agradar todo mundo, e isso eu aprendi muito com ela também. No relacionamento, é ser transparente. Então, depois do nosso namoro, foi assim, essa transparência. Olha, não quero namorar para perder tempo, para ver o que vai acontecer, não. Minha meta é casamento, tudo. E até uma coisa que eu falei e que se cumpriu. Falei também essa coisa de noivar. E fazer aniversário de noivar, não. Quero noivar 1 mês antes do casamento, já um noivado e chá de panela. E assim foi. É porque assim, os dois saíram do relacionamento que estavam fora da vontade de Deus, né? Então, os dois já tinham experiências, né? Nada agradáveis. Os dois queriam fazer tudo certo. Os dois queriam mudar. Então, nós dois se unimos, assim, num propósito. União de propósito, né? Exatamente. Vocês tiveram uma unificação. E isso é legal, porque, assim, eu e a Ariane, quando a gente começou a namorar também, e a gente casou 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses foi o tempo entre namoro, noivado até chegar ao casamento. Só não me perguntem as datas, porque eu só sei a data do casamento. Mas assim, mas por quê? E eu creio que Deus abençoou que a gente tinha certo aquilo que queria, né? Isso não evitou dificuldades que nós tivemos, né? Todo mundo passa dificuldade, gente, né? Assim, foi tudo lindo, maravilhoso, abriu-se uma estrada maravilhosa, pavimentada, foi tudo fácil. Não. Aí nós tivemos as dificuldades, tivemos, né, os ajustes e tal e tudo mais, mas eu creio que quando a gente se dispõe, de fato, a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, né, e aquilo que você falou, você foi bem sincero, eu não quero um namoro, namorar por namorar, namorar só para não ficar sozinho, namorar para não ficar solteiro. Eu me peguei muito na palavra que a irmã tinha falado comigo. Sim, né? Mas eu acho que assim, há pessoas que recebem palavras e decidem, mesmo assim, não cumpri-las. Não cumprir, verdade. Entendeu? Então, o fato de receber uma palavra faz com que a gente tome uma decisão ou não. Exato. E vocês tomaram a decisão correta. E eu acho que foi o caminho que nós seguimos também quando nós começamos a namorar, né, amor? A gente falou, olha, nós tínhamos, sei lá, a partir desse momento, é legal que a partir do momento que você tem a decisão, as outras escolhas, elas vão ficando mais simplificadas, né? Verdade. Por exemplo, eu tinha um carro, ela tinha um carro, quando a gente começou a namorar. Aí, qual carro fazia mais sentido a gente ficar? Ficar com o carro que ela tinha, porque a gente já ia casar. Então, o meu carro foi embora e a gente usou ele para as coisas que precisavam e tal. Sim, a gente começou a compartilhar carro durante o namoro mesmo, noivado, né, amor? Porque daí a gente já tava noivo. Já tinha propósito de casar. Sim, já tínhamos. Então, ela passava, me pegava, a gente ia pro trabalho, a gente trabalhava perto, já. Voltava, a gente foi assim, fazendo assim, né? Também. E eu creio que vocês também já começaram esse trabalho, né? Nós também, nós tínhamos um carro melhor. Sim. E aí vendemos também para ampliar a casa. Os ajustes do casamento, né? Então, gasto de festa, cerimonial. Viagem, né? Viagem, tudo. Então, assim, a gente sempre foi muito focado também nisso, né? Compartilhando os planos, né? Sim. E desde o namoro a gente já tinha esse propósito. Como a gente não foi no namoro carnal, nós tínhamos muito tempo para conversar e conhecer um ao outro. Então, 1 ano e 1 mês era como se eu tivesse conhecido o Rafael há 10 anos, porque a gente passava muito tempo conversando, né? Dialogando, trocando, né? Experiências, né? E o mais interessante também que as famílias também, né? Se deram bem, né? Legal. Me dou muito bem com minha sogra, meu sogro, minhas cunhadas. A minha mãe tem a Samela como uma filha. É presente para minha irmã, presente para Sandra. Viu, gente? Ela tem um relacionamento com a sogra aí. Minha sogra. Eu nunca tive um problema com minha sogra é bênção na minha vida. Foi um dos sinais também que eu percebi, porque eu não queria uma sogra que eu não desse bem, que tivesse algum atrito, ou que tivesse ciúmes. Não, minha sogra é uma mulher de oração, uma mulher de princípios, né? E o dom dela, inclusive, é intercessão. Então, é um dom muito lindo, né? Ela faz o trabalho, mas no oculto. Mas o trabalho dela é muito lindo. Então, quando eu conheci a dona Wanda, que é minha sogra, eu tive ela como uma mãe, assim, que me adotou. Ela faz minha comida favorita, me acolhe na casa dela, como se fosse filha mesmo, sabe? A nossa casa lá deu um atraso na entrega, ficamos morando 3 meses na casa. Nossa, aí começam os perrengues, né, dos o início do casamento na casa da sogra. Nossa. Acontece, galera, acontece. Faz parte, né, do crescimento, inclusive, né, é esse tipo de circunstância. Porque às vezes a gente vê muitos casais que têm até dificuldade e acabam o casamento, muitas das vezes, porque fica brigando com a circunstância. E que apareceu, todo mundo que
Porque casa quer ter o seu cantinho, quer ter o espaço, quer ter... Mas às vezes acontece esse tipo de situação como aconteceu com vocês, né? E assim, foi um atraso na casa de vocês, né? Vocês não estavam alugando nada, de vocês. Mas não foi um sacrifício. Por quê? Porque estar com a minha sogra, gente, vocês não estão entendendo, é uma mulher muito de Deus. Eu sei. O lugar onde e acordava, o café da manhã. Cafézinho da manhã, então a gente tava sentindo como se fosse num hotel, né? Se Deus abençoou tanto, a gente... Claro que a gente passou por muitos problemas, né? Que eu falo muito, inclusive, no Instagram, que o primeiro ano é o ano da adaptação. É a adaptação, né? Duas pessoas totalmente diferentes, criação de tantos anos diferentes. Imagina, debaixo do mesmo teto. Isso. Dormindo, acordando ali, né? Tendo que lidar com um monte de problema do dia a dia. E aí minha mãe até fala assim, ó, você só conhece mesmo verdadeiramente a pessoa quando une as escovas de dente, né? Que aí tá morando junto. A gente sabe, né, amor? Pra gente foi difícil também. As pessoas acham que é tudo perfeito no nosso casamento, né? A gente sabe. Não, primeiro ano. Aí começou já o primeiro ano assim. Casamos achando que a casa ia estar... Porque pra marcar casamento tem que marcar cerimonial, né? A gente já fez todo um cronograma. Achando que a casa ia ser entregue a tempo. Então atrasou a obra 3 meses. Então esses 3 meses tivemos que ficar na minha sogra. Aí começou os perrengues, né? Os recém-casados, adaptação. Porque pensa, começar o primeiro ano de casamento morando na sogra, onde o marido tem já ali a convivência, ali porque a Samela que era alheia até então, né? Porque você meio que mudou pra dentro da casa. Da casa, eu já estava ali. Você ele já conhecia a rotina, já era algo do dia a dia dele, E aí começam, assim, os conflitos dos recém-casados, que é uma coisa que as meninas me perguntam muito no Instagram, né? Você vê lá, né, Adi? Geralmente as meninas, Sam, me ajuda nisso daqui, o que eu falo nisso daqui? Vocês estão quanto tempo de casado, gente? Desculpa. 5 anos. Nós completamos 5 anos agora, dia 30 de junho. E aí as meninas geralmente perguntam, porque são recém-casadas, e todos os perrengues que eu já passei, eu uso minha experiência pra falar lá e coisas que eu aprendi também, né? Então eu falo com ela, olha, primeiro ano é assim mesmo, primeiro ano é o ano da adaptação, é o ano você tá conhecendo ele, as manias dele, você tem as suas, até se alinhar ajustar, ali. né? Então, assim, que aí que entra o diálogo mesmo, né? Uma pedra fundamental do casamento por toda a vida, e principalmente no início, ele é um fundamento. O diálogo. E assim, eu aprendi, nós nos aprendemos juntos. Porque eu era inexperiente. Estamos aprendendo até hoje. Né? 20 anos, inexperiente, não sabia o que era casamento. Nossa, você casou nova mesmo. Você tem 25? 25. Ai, neném, né? Eu casei a gente casou com a cidade. A gente casou com a cidade. Só que assim, nós decidimos aprender pra melhorar. Porque o primeiro ano, 20 anos, matura. Né? Eu não tinha uma amizade, assim, pra falar, 20 anos eu tava terminando a faculdade, gente, meu Deus. Mas, amiga, Deus falou que ia casar. Não, eu sei, né? Mas você vê, mas, assim, tem pessoas que amadurecem mais rápido, né? Eu fui... Justamente, questão da idade da Sam, quando ela fala assim, nossa, eu achei que fosse mais porque, velha. Porque, assim, vocês têm 5 anos de casado. A Nina já tem quantos anos? Um ano? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 aninhos. Então, você tinha 23 anos quando ela nasceu. Mas sabe o que ajuda também? Eu morei sozinha, né? Você já tinha uma independência, né? Eu fui obrigada a amadurecer ali, né? Mas é interessante, porque talvez, muitas das vezes, isso até dificulta o fato de você morar sozinho. Né? Porque você tem essa experiência de, eu sei administrar as minhas coisas, e eu sei onde que eu faço as minhas coisas, e as coisas que eu quero, então, aquilo que eu sei que deu certo pra mim, vai dar certo pra nós, e não é assim que funciona, né? É assim, né? E às vezes essa independência de morar sozinha pode causar ali até uma dificuldade maior, né? Porque quando a gente casa, eu penso assim, a gente traz as nossas bagagens, né, pra dentro do casamento, tal, tudo que a gente, como que a gente pensa, o jeito que a gente, sei lá, o jeito que arruma a cama, tem o jeito que pendura a toalha, né, se deixa em cima da cama, o jeito que cozinha, o jeito que cada um gosta, que lava a louça, né, que põe a louça pra secar. Essa questão do lavar a louça foi engraçado, porque até comentei aqui já no episódio passado, quando eu lavava, normalmente eu lavava mais a louça, que é na divisão lá, revezava e tal, mas eu normalmente lavava a louça. E aí eu lavava a louça, colocava um paninho em cima da louça. E ela vinha e, tirava o paninho. E aí eu ia lá... Ele passava e colocava o paninho. Eu colocava o paninho. E ela incomodada com o bendito do paninho, porque não era a coisa mais bonita do mundo, aquele paninho, né? Aí um dia a gente tava em casa, na casa da minha mãe. Aí minha mãe lavou a louça e colocou... Estendeu o paninho. Aí ela... agora eu entendi. Da onde vem esse paninho? Pra proteger ali, pra não pousar mosca, sei lá, e tal. Mas aí a gente... a da Samela também, às vezes eu lavava, tinha bancada, eu colocava o paninho lá e colocava...
ficava assim, colocava no secador, às vezes enchia, né? Para não ficar equilibrando tudo, eu colocava um pano e colocava lá. Falou, não coloca no pano, fica com cheiro copo. Tem esses negócios. Um negócio que fica nada bancada. Mas a bancada de vocês é a bancada mais famosa do Instagram. Eu acho que é o cantinho que a Samila mais gosta. Ontem a gente foi na bodas de 50 anos, bodas de ouro, né? E lá tinha 2 meninas que me seguiam. E a Samila, eu não canso de ver você passando aquela água quente lá na pedra. Eu tô fazendo isso na minha Você viu que casa. até o Jabes, né? E aquilo lá foi ideia minha, aquela bancada lá. A Samila até fala, eu queria fazer mais clean, mais clara e tal. Eu já, até isso, no noivado, a gente já, na decoração da casa, e a gente soube lidar, né? Algumas coisas ela cedia, outras cedia de outro lado. Não, porque se eu deixasse com o Rafael, ia ser tudo cinza. Cinza, agora. Agora lá em casa. Lá em casa é tudo meio nude, marrom. Não, pra mim tinha que ser tudo clean. E o Rafael queria tudo cinza. Aí foi equilibrando ali. Não, foi equilibrando. Então a gente teve esse processo, né, de um conhecer o outro, da adaptação. Eu também morei sozinho também um tempo, em razão do trabalho, fui transferido, fui pro Nortão. Você morou, né, no interior? Morei no interior, Você já morou em Vila Bela, não morou? Vila Rica. Rapaz, você foi pra longe, hein? Eu advogava, né, recém-formado, comecei a advogar, e aí eu fui assessorar um juiz, depois fui assessorar um promotor e acompanhei esse promotor. Ele era tinha recém passado no concurso, e aí foi pra Tangará da Serra, Juara. Nossa, você rodou, né? Tangará da Serra, Juara, depois fui pra Vila Rica, Sapezal, aí que eu voltei pra Rondonópolis. Rapaz, você andou, hein? Não, eu só fui pro Itiquira, já achava que tinha andado muito. Não, aí já, né? Acho que ele Não, mas e assim... A experiência. Mas aí eu queria entender uma coisa. A gente tá falando sobre isso e tal, mas aí... Eu sei que a Sam, ela passou uns episódios aí no Instagram meio esquisito, quando você começou a falar sobre algumas coisas que Deus estava colocando no seu coração. E eu queria entender como que foi isso e como que depois, assim, eu queria ver como que foi a visão do Rafael sobre essas coisas que aconteceram com você. Até quando começou, eu falo assim, porque a Sam trabalhava no banco, né? E até então ela tinha um perfil dela, mas era pessoal, né? Tranquilo. Pessoal, tudo, assim, né? O que levou eu a me posicionar no Instagram? Trabalhava fora, tinha essa de ter minha independência, trabalhar no banco, eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, fazia direito. Então tava essa de ir atrás, conquistar. No gás. No gás. Quando eu engravidei, na pandemia, veio um freio tão grande na minha vida, e eu tava numa fase que eu tava infiltrando o feminismo no meu casamento. Em pequenas coisas. Como a gente vai ouvindo esse movimento... freio profissional. Esse movimento ele vai infiltrando tem vários lados. Ele começou a infiltrar no âmbito profissional, né? Que o dinheiro era meu, que eu era empoderada, que eu ia ter as minhas coisas. E começou aquele lado do egoísmo, né? Meu dinheiro, minhas coisas, né? Naquela época, nossas rendas eram separadas. E eu comecei a infiltrar. Até que a gente foi num culto, alguma coisa assim, e foi falado contra o feminismo. Falei, gente, por que estão falando contra o feminismo? O feminismo é um movimento tão lindo, né? União das mulheres. E aí tá, eu fui em outra reunião de umas meninas da igreja, e lá Deus usou uma irmã pra falar. Falou, tem alguém aqui que tá com um feminismo infiltrado na família, e essa pessoa tem que orar pra repreender, e Deus vai falar com ela, porque se ela não abrir os olhos, o inimigo vai destruir a casa dela por conta desse movimento que vem filtrando a vida dela. Aí eu olhei para minhas amigas e falei, nenhuma aqui é feminista. Será que essa palavra foi pra mim? Fiquei quieta, né? Eu não falei nada pra ninguém. Fiquei bem claro, seco, assim, né? É pra você sem desce rasgando. Aí eu falei assim, gente, mas por que essa mulher tá falando do feminismo? Eu comecei a estudar. Sou muito curiosa. Quando é um assunto assim, eu tinha estudado antes, né? Fui estudar. Mas é porque é o padrão, né? É o padrão. É porque é a gente vai ventilado. pela massa, né? Ventilado como um negócio bom e em busca do direito das mulheres, né? Então, a maioria das feministas, elas nem sabem a origem do feminismo. É claro que tem feministas que sabem, mas a maioria das feministas cristãs não sabem a origem do feminismo. Porque o feminismo, ele contradiz completamente a Bíblia. Sim. Então, quando a gente começa a infiltrar isso no nosso lar, nós estamos sendo ingênuas por achar que o movimento é uma coisa boa, e nós não estamos tendo sabedoria de buscar a Deus, de comparar com a Bíblia. É um momento que a gente está ali, que o inimigo vê uma fraqueza nossa e infiltra ali, né, esse movimento. Uma brecha, né? Porque Satanás, ele gosta de inflar o ego, né? Com Eva foi assim, com Adão foi assim, com Jesus tentou atrapalhar a missão de Jesus, com a gente não vai ser diferente. Sim, e nesse período eu comecei a estudar muito.
comecei a seguir algumas meninas que falavam sobre o movimento, comecei a ler livros, comecei a assistir vídeos no YouTube. E aí eu conheci a famosa Simone de Beauvoir, que é a mãe do feminismo. E eu conheci a história da Simone de Beauvoir, que foi o que me chamou a atenção para conhecer o feminismo. E quando eu vi uma frase dela, que mulher não se nasce mulher, torna-se mulher, que na verdade a mulher não nasceu para ser dona de casa, a mulher nasceu para... E aí eu falei, gente, essa mulher também é fora da casinha, essa mulher tá louca. E eu comecei a ver as histórias dela, tem muita podridão por trás. Tem casos, né? Cara, como eu tinha coragem, era né? uma família totalmente conturbada. Ela aliciava menores, das alunas dela. Ela chamava mulheres serviu o marido, pra né, servir o marido dela. É uma coisa muito antibíblica e nojenta. Então eu comecei a estudar e falei, como que eu tinha coragem de me intitular feminista? Porque assim, nunca fui de levantar essa bandeira, né? Mas minha postura era de uma feminista. Então, eu tinha essa, né, amor? Eu tava muito egoísta, tava influenciando nosso relacionamento, tava muito, assim, só porque, na verdade, quando a gente se casa e a Bíblia fala que a gente deixa o homem e a mulher, a sua casa, e vão se tornar um, significa que a gente, a partir desse momento, eu vejo assim, que a partir desse momento, a gente tem que entender que eu tenho que me esforçar por ela. Sim. E ela tem que se esforçar por mim. Quando Paulo fala sobre os deveres do homem e da mulher lá, que é retirado de contexto, né, a palavra de Paulo e tal, ele fala sobre uma dedicação de ambos. O nível de dedicação, de empenho é exigido dos dois. Não é um peso único exclusivo para a mulher, como muitas falas feministas querem distorcer a palavra de Deus, como se fosse, vamos jogar só um peso aqui em cima da mulher, sendo que não, que o que é exigido da mulher também é exigido, o homem também é exigido. E mais, né, o homem tem o peso de ser o provedor, olha que responsabilidade, né? Então, como as feministas vêm trazendo esse egoísmo para dentro do lar, a gente não tava tendo essa parceria, porque para mim era um peso servir, eu tava pensando só em mim, era só eu. Tava muito focado no profissional, nessa ascensão. Até então, quando eu tava com uns 3 meses de sessão 4, eu não pensava em parar de trabalhar pra cuidar da Valentina. Nem passava na minha cabeça. Eu já achava que eu já ia parir a Valentina, ia colocar ela no berçário e eu ia pro meu ramo profissional. E aí eu comecei a estudar, comecei a abrir meus olhos. Porque a criança começa a ser tratada como obstáculo, né? É bizarro, né? É como se estivesse atrapalhando o meu crescimento. É bizarro. Era como se fosse, no início, eu até assim, né, triste falar, mas era como se fosse um peso. Falei, gente, uma criança agora, nos primeiros meses eu custava acreditar que eu tava grávida, porque eu falei, agora eu acabei de ser promovida. Eu tenho que dar meu melhor, tenho que bater minhas metas, aí eu vai engravido. Ainda mais ritmo de banco, né? Que é loucura, né? Banco é loucura, cara. Que é meta, né? Banco meta em cima de meta. E aí eu fui nesse processo de estudar. E estudando, descobrindo as nojeiras, porque não é só a Simone de Beauvoir, né? Tem a Margaret ali também. Então, sabe, é muito podridão por trás, né? Das autoras, como começou. Aí tem aquele grito, né? Foi conquistado o voto por conta das feministas. Sendo que não foi as sufragistas que conquistou, elas só fizeram barulho. A própria Simone de Beauvoir fala que as sufragistas não passam de um barulho ali, elas não conquistaram nada. E eu comecei a estudar, falei, opa, peraí, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. E eu falei, gente, como que muitas mulheres se intitulam feministas sem conhecer o feminismo? São levadas junto com uma manada, né? Não estudam, é o modinha, então pra você ser aceita no grupinho, é fácil você falar que é feminista. Sim, né? Porque é o discurso fácil, né? É o discurso agradável, palatável pra todo mundo, né? Sim, é o empoderamento, você consegue, você... E aí, são contra a submissão também, as feministas são contra a submissão, que onde já se viu ser submissa ao marido, não precisa ser submissa a ninguém, porque elas distorcem muito, a submissão é tida como um peso, como algo ruim. E eu estudando, foi o processo de Deus começou a trabalhar muito comigo. Te deu aquela fome, aquele despertar comecei a estudar, o Rafael lembra, comecei a estudar, ler livro, assistir vídeo, e eu comecei a falar, não, que negócio é esse? Tem que me posicionar no meu Instagram. Do nada, eu falei, as pessoas têm que saber o que eu descobri. Foi tipo assim, outras pessoas têm que abrir os olhos pelo que eu acabei de descobrir. E eu comecei a falar, gente, olha, siga fulano, siga ciclano, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Mas quando eu comecei, como tinha muitas pessoas ali que estavam lá pela minha rotina, né, pela vida pessoal, algumas pessoas nem conheciam mesmo, começou a retaliação, né, o cancelamento. Que foi aí que comecei a receber muitas mensagens de ódio, né. Mas assim, na pancada mesmo? Ixi, meu filho, tá por fora. Que eu era lunática,
que tava louca. E eu acho engraçado essas pessoas, né, que elas agridem as outras de graça. Porque assim, ela tá indo lá, acompanhando o seu perfil. Cara, se você não concorda, simplesmente Fecha é um a follow. porta, né? Tipo, não Deixa de quero seguir. mais. Mas não, elas tinham Seguir necessidade você. de querer que eu pensasse como elas, né? E aquilo me afetou muito, porque eu não estava acostumada, não sabia como funcionava esse mundo, eu só decidia falar a verdade. E nisso, a maioria era feminista cristã, Ai, porque que como que você vai absurdo. falar que feminismo é isso? Não vai me falar que submissão é coisa boa. Eu falei, gente, como que eu discuto com uma pessoa dessa? Caramba. Como Que que... absurdo. Então eu falei, eu não vou perder meu tempo discutindo com ela no privado, eu vou postar meu posicionamento no meu perfil. E a males que vem pro bem, pro nosso crescimento. Então, eu receber essas mensagens negativas fez com que eu postasse no meu pessoal, que eu falasse pra quem queria ouvir, pra pessoas que fossem compartilhar e não perder tempo respondendo no direct. Porque se eu fosse ficar respondendo no direct, eu ia ficar ofendida, eu ia ficar magoada. Não, e é uma discussão interminável, né? Sim. A pessoa não quer... Ela não ia me ouvir, eu não ia ouvir ela, ia ser uma discussão sem fundamento, sem... E sem fim, né? E aí, nesse processo, o Rafael foi tão natural que eu não tinha uma conversa do tipo, Rafael, eu vou começar a falar sobre isso. Eu começava a compartilhar com ele as coisas que eu ia descobrindo. Né? Amor, olha, eu descobri isso, eu falo sobre isso. E ele acompanha desde o início. Então, ele sabe desde as mensagens ruins que eu recebia, até começar a aparecer as meninas que compactuavam com o meu posicionamento. Mas a semana ficava muito ruim, assim, a semana dela às vezes ficava batida mesmo. Mas isso é algo que, ainda mais que você tá propagando, né, a palavra de Deus, que você tá combatendo um mal ali que tá entrando na vida das mulheres, das famílias e que tem destruído. E não é uma né? guerra carnal. Não, a gente tá entrando numa guerra espiritual. É espiritual. Nós estamos ali travados no mundo espiritual. Porque o inimigo, ele vinha infiltrando. Aí aparece uma bendita do nada, que você fala, não faz isso, começa a servir, seja submissa, o inimigo, opa, peraí, o que você tá fazendo aqui? E aí começou a vir, e como o inimigo conhece nossas fraquezas, eu não tinha maturidade, nem sabedoria pra lidar com isso, eu fiquei um tempo sem Instagram, eu desativei. Porque assim, eu lembro que você ficou um período. Meu Instagram é, sei lá, pouquíssimas pessoas e tal, são as pessoas que me seguem, tal, famílias, amigos, né, algumas pessoas aleatórias e tal. Mas é interessante porque você sai de uma postar rotina, postar as coisas assim, de repente você começa a lidar um tema delicado e aí a reação contrária vem muito forte, né? Forte. E eu acho que lidar com isso deve ter sido muito difícil para você no começo você lidar, porque você não tá acostumado, ninguém tá acostumado a andar e sendo ofendido, né? A sofrer agressão, né? E ali é uma agressão, né? Não, pessoalmente, ninguém tem coragem de falar nada. Nunca ninguém chegou em mim pessoalmente pra falar, olha, eu discordo de você, sua lunática, que é o que eu recebia, né? Nunca, ninguém. Inclusive, eu até cheguei a encontrar uma pessoalmente e fingi de conta que nem me viu. Caramba. A coragem está por trás, né, do celular, de mandar uma mensagem ali. Ninguém tem coragem de falar nada. É porque hoje as pessoas acham que, né, Acho que é uma pode terra fazer sem tudo. lei, Exatamente. Eu falo o que eu a quiser, internet. não tenho responsabilidade sobre a minha fala. Mas esse período que eu desativei meu Instagram foi um período de muita oração. Que eu orava, fazia jejum e propósito, e orando. Eu tava me sentindo tão abatida, porque eu sentia que era uma guerra espiritual, porque não tinha motivos. Né? Minha família ali, meu marido me apoiando, né? Tenho aquela casa que eu cuido com tanto carinho. Então eu olhava, o que eu tenho pra reclamar? O que eu tenho pra ficar tão ruim, assim, se não uma guerra espiritual? A gente começou a fazer jejum, propósito, oração, até que eu voltei. Mas quando eu voltei, foi uma coisa tão surpreendente, que quando eu voltei, acho que, não sei se eu tinha postado um Reels, alguma coisa que meio que viralizou, e começou a entrar muitas pessoas que pensavam como eu, ali, e eu comecei a receber muitas mensagens de força e de ânimo. Que bem. Sandra, continua, né, o Rafael tá de prova. Num dia, eu falei, Rafael, olha o tanto de menina. Sam, continua. Sam, eu preciso de você. Nossa, continua falando sobre isso. Eu sinto falta quando não tem story seu. Eu já acordo, já vou ver se tem alguma coisa. E eu falei, amor, quem sou eu? Uma pobre coisa. Porque assim, Deus usa até uma jumenta pra falar, né? Isso é comparado a nada, mas ter essa retribuição, eu não vejo nada menos que um sinal de Deus pra acalmar, né? Como ânimo, né? Porque pra saber que a mensagem que você tá transmitindo, Deus colocou um propósito no seu coração. Não é em vão, né? Às vezes a gente fala aqui, né? O pastor Jairo até comentou sobre uma transmissão que a gente fez e alcançou uma pessoa que estava à beira do suicídio. Mas ouviu a transmissão nossa, não aqui do programa, mas do culto. E Deus mudou o cenário.
da vida dela. Restaurou sua família, restaurou ela, restaurou sua casa, restaurou o seu lar. E quando você, né, eu acho que quando você recebe uma mensagem de que, peraí, tem alguém, o que eu tô falando tá fazendo sentido, Deus tá usando, Deus tá falando com alguém, né, e você se permitir, né, a gente já falou aqui também diversas vezes sobre ser um instrumento de Deus, você reconhecer que você é um vaso de barro, mas tem um tesouro dentro de você, que é o Espírito Santo, faz com que, de fato, a gente consiga prosseguir e ir adiante, né. Eu até falei para a Samara, o Espírito Santo de Deus tocou assim, fala isso para ela. Falei, você já percebeu o seu alcance que você tem na internet? Assim, uma igreja hoje, por exemplo, um culto de domingo, sei lá, 500 pessoas, não culto, né? Muita gente. Olha o seu alcance, é acima disso. Porque eu me sinto tão pequena, gente, sério. Eu mas falo assim, isso, né? mas Você tem uma igreja no seu Instagram, né? O tanto de pessoas que são alcançadas, tudo, e você está falando da palavra de Deus, então você é uma pregadora da palavra de Deus. Sim. Então ela nunca tinha parado para olhar por esse lado, né? Que são ovelhas ali praticamente. porque que estão ali assim, ouvindo, são estão três acompanhando. públicos, né? São três públicos, Javes. Os curiosos, os que estão ali só pra ver, que conhecem nossa vida e às vezes torcem pra que não dê muito certo. As contras, que estão ali pra pegar algum erro nosso pra jogar, que tem algum... E as que estão ali pelos frutos. As que estão aprendendo, as que estão levando isso pra sua casa. Então, é pela terceira que eu tô ali. Sabe? Por esse terceiro público que eu tô ali. Não tô ali pelas curiosas, que estão esperando, né? Nem por aquelas que estão esperando eu cair. Eu estou pra quem está em busca de melhorar. Mas você tá lançando a semente, exatamente. né? E aí os vai três cair o acabam se solo, alimentando, uma exatamente. palavra boa. Mas o que eu percebo é que muitas mulheres tinham esse fardo de cuidar do lar. O lar era um fardo pra elas. Mas hoje em dia isso é muito bombardeado, né? Essa questão de você se dedicar ao lar. É como se fosse um fracasso. É como se fosse um As fardo. pessoas entendem como um fardo, um Porque fracasso essa na vida questão da do mulher, empoderamento né? feminino, mas assim, a luta E na da Bíblia, verdade o que não seria, é. né? Não, assim, o que você falou me faz pensar numa coisa. Quando Jesus entra em Jerusalém, uma semana antes da crucificação, Jesus é recebido por muitas pessoas. No momento da crucificação, Jesus estava sozinho. Quando você fala, muitas pessoas vão estar com você, vão estar te ouvindo. Mas muitas pessoas vão querer te entregar. Mas os que estiverem com você, mesmo que sejam poucos, eles vão ser suficientes para sua caminhada. Amém. Às vezes a gente acha que Jesus, quando ele entra com o jumentinho em Jerusalém, ele sabia que aquela multidão uma semana depois estaria pedindo a morte dele. Ele sabia. E às vezes quando a gente está falando sobre a palavra de Deus, em algum momento as pessoas vão dar um pequeno aplauso. Mas no momento da dificuldade mesmo, Jesus, quando estava no Getsemane, só tinha 3 com ele. Né? E o anjo que ele foi ali para... E ainda assim os 3 dormiram. E ainda foi um anjo para consolar eles. Para consolar. Então, assim... Não espere que a grande multidão... A gente não pode esperar que a grande multidão esteja com a gente no momento... ou seja sempre fiel. Não. A multidão vai ser sempre multidão. Isso faz muito sentido, Javes, porque por mais que as pessoas admiram, elas estão ali mais pelo meu posicionamento, né, pelos que estão sendo... Mas se a Samela, eu, chegar a errar, as que admiraram podem chegar a falar, né? Você errou. Eu falo assim, gente, não me sigam, só o que eu tô falando, porque eu não sou o parâmetro porque eu sou carne, sou pecadora, tenho os meus erros, mas se você pelo menos ouvir o que eu tô falando, porque eu já trilhei por esse caminho, você vai ter sucesso no seu relacionamento. E é por isso que eu comecei a falar do relacionamento, casa, servir, porque quando o feminismo estava infiltrado lá dentro do meu casamento, eu era egoísta, só queria trabalhar, não queria dividir. A gente não tem prazer, né? A gente não tem prazer. A casa é tido como um fardo, então o servir fica deixado de lado. Então a gente tem isso como um peso. Quando eu decidi que eu ia servir, que eu aprendi a excluir, parei de ser, né, tirei o feminismo dentro da minha casa. Falei, agora que tem uma esposa submissa ao marido, aqui tem uma mulher que serve, porque eu casei para fazer o Rafael feliz. Então, minha missão é fazer ele um homem feliz, servir ele e aos meus. E eu comecei a fazer isso. Falei, se for pra eu vou fazer bem feito. E aí eu comecei a falar, não, vou arrumar primeiro nossa cama, a passar ali o cheirinho, né, da manhã, que eu sempre espirro ali, pra quando ele chega do serviço, ele vê o melhor de mim, que eu preparei, pra ele chegar a descansar na hora do almoço.
Então eu comecei essa rotina de servir e comecei a compartilhar minha rotina de servir. E nisso vem muitos testemunhos. Nossa, Samila, eu comecei a amar servir depois que eu aprendi com você o que é servir, é tirar esse fardo do servir. E a gente tem esse exemplo que é Jesus. Quem mais serviu, né? Jesus lavava os pés dos discípulos. Então é com ele que a gente aprende a servir. E a Bíblia fala, é melhor você servir do que ser servido. Não, e a gente, quando a gente... mais valor, né? Quando a gente fala sobre isso, né, sobre o servir, sobre o prazer, sobre estar, né, creio que o Rafael também tem essa visão de também poder fazer o melhor dele por você, né? E até a questão da submissão está sob a mesma missão ali, né? Então, é um auxiliando na missão do outro, né? Então, assim, também, quando eu gostaria de ficar mais tempo em casa também, às vezes ali no almoço nem quero voltar a trabalhar, tá? Tô com minha esposa, tô com minha filha, tudo, mas também me dedico lá fora, no trabalho, tudo, mas é sempre pensando no melhor da família, né? A questão da provisão, do cuidado, do carinho, né? Então, essa a questão. Então, que a submissão hoje ela é interpretada de uma maneira errada, né? Sim. Então, a melhor definição que eu acho que é isso, estar sob a missão do outro, né? Então, nós temos uma missão. É um copiloto, né? Então ali nós... É interessante a gente ter até a gente no Brasil usa a expressão piloto e copiloto, né? Mas fora é primeiro oficial. Por quê? Porque cada um desempenha funções diferentes. Se vocês já assistiram aquele filme do Milagre do Rio Hudson? Não, mas já da história real que aconteceu, né? É interessante porque ali você vai ver, se você quiser estudar, ver sobre o que é missão, função de um e de outro, assista esse filme. Porque no momento da crise, um desempenha uma função e o outro desempenha o outro e só... E todos no mesmo destino ali, né? Eles conseguem. Visando o mesmo destino. E isso ali, é treinado. Os pilotos e primeiros oficiais, aqui, copilotos, eles são treinados para que um não roube a função do outro e um não atrapalhe a função do outro. Um complementa a função do outro. Exato. Assistam esse filme, gente, é muito legal. Sobre essa perspectiva, de você entender que o pessoal, para quem gosta aqui, eu gosto muito do canal Aviões e Músicas, do Lito, né, que fala bastante sobre isso. Ele fala sobre CRM, sobre essa gestão daquele momento de crise. E a gente tem que trazer isso para nós. Peraí, eu tenho que ficar brigando para fazer a função dela, ela tem que ficar brigando para... Ou a gente vai trabalhar junto, ou a gente vai... Se nós dois se os dois meter a mão no manche, vai dar ruim. Vai dar problema. O avião vai obedecer um só. E também, igual você falou, a questão de administrar o momento de crise também. E às vezes a crise é individual, às vezes eu tô nervoso, né, do trabalho, alguma coisa. Se a Samila, dependendo do jeito que fala, recebe, alguma né? coisa, ou ela, se eu vejo que tá nervosa também, eu já sei, né, como administrar também, né? Então, a gente tenta isso, driblar essa questão. Porque assim, igual eu falo, o casamento não é um mar de rosas, né? Nosso casamento assim não é perfeito, mas a gente busca essa perfeição, está debaixo da palavra de Deus e buscando. Então assim, um compreendendo o outro, e cada dia que vai indo vai ficando mais fácil, porque a gente vai compreendendo, né? Então assim, até uma vez eu ouvi uma frase que assim, um obstáculo é apenas um obstáculo, tem que contornar, né? Então assim, no nosso dia a dia nós temos vários obstáculos, né? Verdade. Então nós temos que de fato mesmo administrar esses momentos de crise, né? Se um tá mais nervoso, como que ele gosta que age, né? Ficar um pouquinho deixa de cantinho, né? Eu, por exemplo, a Samila fala que eu fico na caixa do nada. Tô ali, eu tô meio quieta. E a mulher é muito comunicativa, tudo. Então, se ela tá vendo ali, ela observa, passa um minutinho, depois eu mesmo já busco, já vou conversar, né? Então, assim... Lá em casa é mais o contrário um pouco, porque às vezes eu fico assim, amor, tá tudo bem, tá tudo certo, e ela tá viajando, né? Não, gente, quando eu não tô bem, eu não quero falar. Não adianta, sabe? Deixa eu até quando a gente... administrar e aí depois a gente conversa. Mas essa é uma das demandas que as meninas mandam muito pra mim. Meu marido... Eu falei, gente, elas querem sempre culpar o próximo. Uma moça entrou em contato comigo, né? Sandra, eu preciso muito falar com você. Meu marido fez isso, aí falou isso pra mim e saiu de casa. Eu falei, meu Deus, me dê sabedoria. Eu falei, nossa, só chega coisa light pra você também. Não, né? Só coisa light. Falei, não, seu marido fez isso, mas o que você fez? Ela não quis me contar. Ela não teve coragem de me falar o que aconteceu. Porque o marido tava querendo sair de casa. Falei, qual foi o motivo dele querer sair de casa? E ela me viu que ela acabei contando. Eu falei, olha, eu não consigo te ajudar, sem muita informação, mas vamos orar.
Aí eu orei, Deus, dê sabedoria, pra que ela seja uma mulher sábia, pra que ela aprenda a conversar, pra que ela venha falar palavras de sabedoria, mansidão. E ela, meu Deus do céu, essa oração, olha, eu vou ligar pro meu marido aqui, vou falar com ele, igual a gente vai resolver ainda hoje. Porque a mulher tem muito... É a questão daquele feminismo lá, né, do egoísmo. Ele e não se enxerga. O que eu falo muito ali, você não consegue mudar o outro, você muda você mesma. Então, se você quer salvar o seu casamento, começa a mudança por você. Sim. Começa você fazendo o seu papel, começa você sendo uma mulher sábia, agindo com sabedoria, falando com palavras de mansidão, porque a mulher, ela tem que ser doce. O homem já é dele ser mais firme. A mulher, ela tem que ser doce, dócil, ela tem que servir. Eu até vi um vídeo no TikTok, e até comentei com o Rafael, tanto que falei, gente, o marido chega em casa e ele falou, gente, eu vou trollar minha mulher. Ele tava gravando. Vou trollar minha mulher aqui, eu vou perguntar se a janta tá pronta. E ria, hahaha. Na hora que ele chegou, ele, amor, e aí, a janta tá pronta? A mulher olhou pra ele com uma cara tão de ódio e pegou o garfo e quase deu na perna dele. Caramba! Detalhe, ela tava com o notebook, assistindo Netflix e comendo alguma coisa. E a casa, uma baderna. E o homem tinha acabado de chegar do serviço. Eu só olhei aquela cena e falei, gente, que casamento é esse? Não, gente, esse negócio... Mas eu acho que o segredo do casamento é o casal saber como driblar esses obstáculos, entendeu? Pra mim que esse é o X da questão de um relacionamento. Até sobre essa questão de como um lida, né? A gente passou pela perda do José, né? E as nossas reações imediatas foram bem diferentes, né? É o extremo. É totalmente diferente. Eu sou mais aberto, assim, a Ariadne é muito fechada. E as pessoas ficavam perguntando pra mim, vai ter Ariadne. Eu falei, gente, dá o tempo dela. Se quiser perguntar qualquer coisa, pergunta pra mim. Mas dá o tempo dela respirar, dela processar, dela digerir tudo que tá acontecendo e tal. Porque eu conheço o jeito dela. Ela lembra um pouco o jeito do pai dela. Ela se fecha, né? E eu me fecho mesmo. Ela se fecha. Então não adianta a gente querer, na marra, na pancada, querer lidar. Não, vai aí, vamos lidar com esse problema. Não dá. É o jeito dela. E às vezes, o que é o problema, Simona, também? Que às vezes as pessoas querem uma fórmula matemática para aplicar para todo mundo. Exato. E não dá, cara. É por isso que a Simona fala muito também da linguagem do amor. Às vezes minha amiga esses dias perguntou pra mim, qual é a sua linguagem? Eu falei, não faço nem ideia. Porque às vezes eu faço a linguagem. Livro, mas... às vezes eu aplico pra Samela, às vezes eu aplico pra Samela a minha linguagem, às vezes a dela é completamente diferente. Eu acho que eu tô fazendo isso arrebentando, né? Já aconteceu isso com a gente, amor, tipo presente. Tipo presente, fazer uma surpresa e tal, e às vezes não é isso. Não. E a gente tem que conversar sobre isso porque na época, né, bem quando eu comecei a estudar, eu já embalei ali no feminismo, os temperamentos também e a linguagem do amor. Foi um estudo assim conjunto, porque eu vi que um ali pegava na mão do outro e ajudava, né? E aí eu falei, Rafael, a gente tem que sentar eu quero saber a sua linguagem do amor. Porque às vezes eu tava ali, eu sou muito grudenta, às vezes. Eu quero fazer carinho, só que o Rafael, ele não é muito de toque físico. Eu sou toque físico, ele não. Eu sou toque físico assim, e ele não, o dele é atos e serviços. E eu, nessa época, não fazia nada. A gente tinha empregada, então eu não servia a ele, não fazia um ato pra agradar ele. E aí ele falou, amor, meu negócio de amor é ato e serviço. Aí eu pensei, gente, lascou. Eu não tô fazendo nada certo. Deu ruim. E foi aí que eu comecei o processo de começar a servir, a gente demitiu por opção nossa, né? Porque eu falei, não, eu quero fazer isso, eu quero aprender a fazer isso, eu quero aprender a servir, se for pra fazer, eu vou fazer bem feito. E eu comecei a servir o Rafael. Um cafezinho da manhã aqui, a caminha arrumada pra ele, a estande dele estudar, deixava os livros lá, né? O notebook dele pronto quando ele, na época, tava dando aula lá em casa. E aí eu comecei a deixar tudo arrumadinho, aí num copinho com água lá do lado, que era um detalhe que ele se sentia amado. E a gente começou a entender que a linguagem do amor é diferente do outro. O meu é tempo de qualidade. Então também não adianta ele não presta atenção ou fica no celular. Dá um presente. Dá um presente. O seu tempo é mais importante. Sim, é tempo de qualidade e toque físico, né, amor? Acho que é mais esse. Acho que qualquer linguagem do amor me agrada. Mas eu acho que assim, o principal é tempo de qualidade. Eu gosto de ter um tempo ali. Porque eu vejo assim, essa questão também é interessante, mas assim, ela é preponderante. Ela não é exclusiva. Por exemplo, você gosta de um tempo de qualidade.
Mas não Mas significa não que o exclui. presente não lhe faça Sim. bem. Exato. Então, uma coisa é preponderante, mas não exclusiva. E às vezes as pessoas focam, não, é isso aqui, fechou, Então, vamos nesse segredo aqui. é unir todas ali. E até aconteceu uma vez ele preparar um café da manhã e fazer uma surpresinha, não sei o quê. Aí, eu sei que a gente tava conversando à tarde. Ai, amor, mas como assim? Porque eu tava sedenta por um tempo de qualidade, porque trabalhando o dia inteiro, né? Trabalhando à noite. E aí eu falei, nossa, você nem tá usando a minha linguagem do amor? Aí ele, Foi mas... um almoço que você preparou e eu já tinha que almoçar e voltar pro trabalho. Foi algo assim. Foi uma correria. A correria. Aí ele, não, mas eu fiz. Não, aí foi outra ocasião. Não, mas eu fiz aquele café pra você, amor. Você fez a sua linguagem do amor. Na minha. Você fez a sua, não fez a minha. Eu acordei cedinho, fiz café da Nossa, manhã. todo tô dedicado, arrebentando. daí. Daí vai dando pra ele. Bola fora. Mas as diferenças, né? Então eu falo também muito sobre isso, a diferença, saber fazer o que o outro gosta, porque você tá ali pra servir o outro. Mas isso tudo E envolve entender, o quê? gente. Conhecer. Conheci. Sim. Conhecer, conversar, estar presente, né? E a É igual pessoa esse caso, também é. saber como falar, né? Olha, Não é o que fala, como fala. é Né? a forma que fala. Saber assim, falar, olha, meu bem. Porque tem coisa que a Não é Ariadne, que eu sei que a Ariadne, assim. eu olho na cara dela e já falo, não rolou, não colou. Porque a Ariadne, ela se fecha pro outro, mas comigo ela transparece, eu consigo ler Você já consegue ler ela certinho. inteira. muito- Já são olharzinho dela. 7 anos, né, amor? Já vai pra 7 anos aí Sete anos, né, já. de casado. Só de casados, então. Então, assim, mas envolve isso, né? A dedicação, né? E quando a gente coloca ainda um elemento a mais nesse caldeirão todo aí, que são os Ô, nossos gente, filhos, verdade. aí que a gente tem que estar mais atento, mais ligado mesmo, né? A gente criar filhos hoje, não vou dizer que nunca foi uma tarefa fácil, né? Mas a gente tem desafios diferentes. Cada geração Com ela tem os tanta seus desafios informação, diferentes, né, que a nossa geração tem hoje em Antigamente dia. era a falta de informação, talvez, mas hoje é o excesso, né? O excesso. Essa poluição, essa informação Eu ruins. vi uma frase que atualmente uma criança tem muito mais informações que um rei na época lá, porque, né? Era por mensageiro, tudo hoje tá tudo ali, né? Pela primeira vez nós temos uma geração que pode ter um QI inferior aos pais. Porque como tem tudo ali na hora mastigado, ela não só consegue digita processar. Aí eu vi uma criança lá falar, a mãe, agora eu descobri que meu filho faz a tarefa muito rápido. Falava ali com a Siri, com a Alexa, né? 4 vezes 4. Aí ela já respondia tudo ali. Deus, A capital olha não sei só. o quê. Aí eu ia respondendo. Olha só. Eu lembro na minha época eu ia na biblioteca, né? A gente Pegava tava pesquisando Barça, lembra, Ó, gente? ia Pra fazer vendedor de trabalho. Barça, aham. Aí entregando meia Você idade. fazia o pedido, Não era mandava na época, pelo não. correio. Sério? Ah, não Passava o acredito. vendedor de porta em porta. Aham. Olha, tem enciclopédia. Meu pai e tudo comprou, eu mais, acho que tudo. Hoje na casa dele. Tinha Na casa várias da minha mãe tem enciclopédias, lá, mas a geografia, Barça era... Tem, história, aham. tudo. Nunca nem ouvi falar Barça. Não, Aí é. quando tinha o trabalho da escola, ainda a gente tinha que cuidar pra não copiar ipsilíteres, né? Do que tava escrito lá, que senão a professora ainda falava que você tá plagiando. Aí Aí você o tinha que... trabalho era papel com pauta, aí era aquele papel branco depois pra fazer a capa do trabalho. Não, e hoje em dia, se você for pegar um livro, na contracapa dele aqui, vem certinho já a referência bibliográfica dele montada, É, né? Você só tem. copia. Só Hoje em dia a gente copia, já sabe de onde a Mas- gente tem que tirar. A gente Mas tem que montar. quando a gente ia na Barça, você o tinha que sobrenome remontar lá, tudo. ele inteiro. E aí a Barça, ela tinha um específico, porque ela era uma coletânea. Então não era a obra de um autor que você ia citar o autor. Então era uma Era coletânea. vários. Ih, era cheio do negócio. Não, menina, olha. Fala assim, você não é tão diferente de idade, não, assim, Só. Nem vi. É. não. Não, mas o excesso de informação em cima da cabeça das crianças. Eu vejo assim, quando o pessoal fala assim, é bom que isso aqui estimula isso, é bom que isso aqui estimula aquilo, estimula... Eu falo, cara, às vezes a criança... Eu vi uma reportagem uma vez sobre as crianças estressadas. Porque é tanto estímulo que, isso aqui é bom pra estimular isso, é bom pra estimular aquilo, é bom pra estimular isso, aí a criança fica, estimula, sei lá, convivência, estimula, cada desenho estimula um negócio, cada negócio... Cara, a criança às vezes ela precisa de um tempo só pra... Olha, eu sinto, mas eu sinto a diferença da minha filha. Quando ela fica muito tempo na TV, e teve um período que, assim, eu tava dando um pouquinho, a gente nunca foi muito de dar celular, mas teve um período que a gente tava, tipo, ela ficava nervosa, aí eu sabia que ia acalmar, que eu ia conseguir vestir ela com calma, eu já pegava e dava o celular na mão dela na hora de trocar, porque dela não ficava chutando, ela não ficava nada. Mas a menina ficava tão estressada depois. No momento não, mas depois ficava. Aí a gente Agitada, começou né? a conversar.
sobre isso, falar, amor, vamos dar uma segurada. Não, tem momentos que a gente usa assim, que ela tá, prive, né? Que ela tá muito, completo. Sabe, e a gente às vezes tá num lugar que você não consegue parar pra dar atenção, aí eu acabo colocando um videozinho que ela gosta e tal, mas assim, tá sendo pra aqueles momentos de emergência, não... A gente viajou, né? A gente foi pro Paraguai, 1.000 quilômetros. Chegou um momento que, meu filho, não tinha mais brincadeira que resolvesse. Ela tinha, acho que 10 meses, né, amor? 9 meses, e fica entediada ali na cadeirinha. Coitada, ela já tem no final... Criança, gente, quando ela tava chegando no lugar, ela tava me mordendo. Ela mordeu a Ariadne, ela mordeu o banco, ela mordeu a cadeirinha, ela mordeu tudo. A criança não gosta de ficar naquele tédio, né? Você tava muito desesperada. Assim, a Valentina assiste também, mas assim, eu sempre busco, quando eu chego mais cedo, principalmente, eu sempre levo ela no parquinho. Tá passeando, ela vê o parquinho, ela já sabe. Ela aponta pro parquinho. Assim, eu admiro muito as mães que elas conseguem segurar a tela, não dá a tela. Toda mãe sabe, né? Sim, aonde aperta. As mães que conseguem, parabéns, vocês são muito fortes, né? Mas não é o meu caso. No meu caso, eu sou sozinha, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu marido. Você tem seus compromissos, né? Eu já tentei limpar aquela casa com a Valentina brincando. E assim, missão impossível. Não dá. Eu só consigo fazer o meu serviço quando ela tá comendo a pipoquinha dela, assistindo Cogumelo. Porque senão eu não consigo terminar. Então, ela tem a rotina dela. Ela acorda, ela brinca um pouquinho e vai desenhar. Porque ela gosta de desenhar, mas ela desenha assistindo desenho. Mas o principal de tudo, Samela, sabe o que é? Você tem cuidado. E você tá ali com Você ela. tem que ter o cuidado. Eu penso tem assim... que ter cuidado até o que a criança assiste. Eu Exatamente. fico muito de olho nos desenhos que aparecem. Hoje mesmo nós estávamos almoçando lá, do nada entrou um negócio de Halloween lá. A gente tira. O negócio de bruxa, Dia das Bruxas, né? Não, palavras que a gente pega. Então, assim, os desenhos que a gente coloca são mais educativos. Sim. Cores, números, né? A Valentina tem 1 ano e 10 meses, ela já conta até 10, praticamente. É tudo pessoas errado, brincando. Né? Mas já sabe a cor azul, ela já tá aprendendo, porque a gente coloca muito, estimula esse educativo. Mas a gente olha muito o que ela assiste, então nós não deixamos ela assistir qualquer desenho. Porque o principal de tudo, gente, eu acho que a gente tem que ter, nós como pais, a gente tem que saber que a criança, a gente precisa conduzir esse processo. Ela não pode ir sozinha em tudo, não, porque ela não tem experiência, maturidade para saber o que é bom e o que é ruim. O Léo até comentou, o Leopoldo, que participou aqui conosco do podcast, também comentou que a filha dele começou a ter pesadelo. E ele não sabia do que era. Tem desenho que assusta. Mostra bicho debaixo da cama. Gente, Ana Luísa tem desenho que de repente a gente tá assistindo que é coisa bobinha. Aparece alguma coisa, a menina sai correndo, gritando, aí eu já pego, já troco, aí eu falo, meu Deus, o que será que os pais sem ficar. Não, e são esses desenhozinhos que... Não, esse dia tava brincando e tal, aí na hora de dormir, aí tinha um bichinho debaixo da cama, aí depois ilumina, mas vê que não era um bichinho, mas fica ali na mente. Né? Você vê, né? As crianças dominam mesmo, né? A gente começa a falar sobre eles, né? Aí você vê que tá tudo infiltrado ali, porque, por exemplo, eu tava largando minha maternidade, porque eu queria ficar ali, né, vida empoderada, mas voltando sempre à origem do feminismo, eu estudando sobre isso, eu aprendi a amar, servir o meu lar, e antes de ter a Valentina, eu tomei a decisão de que eu criaria ela, né? Então esse processo todo aconteceu durante o seu período de gestação. Porque eu fiquei de home office. Como eu estava na época da pandemia, né? Eu ficava muito em casa. E gestante, eu não tinha muito trabalho de ficar ligando para não ter o estresse, então não podia ter esse desgaste. Então eu tinha muito tempo para estudar. Então eu estava estudando e já alinhando como que ia ser. Estudava sobre maternidade, feminismo, né, e tudo mais. E foi nesse período que eu fui aprendendo, decidi a criar a Valentina, tudo conversado. Eu falo que foi um período que Deus se preparou para trabalhar com a Samela e levantar ela para essa missão, sabe? Eu acho que foi ali. Eu vejo que eu sou uma formiguinha. A escola ainda. Ali foi, a escola foi esse período mesmo, né? Que aí desacelerou, né? Desacelerou. Trabalhou profundamente na Samela, essa questão do feminismo. Você fala assim, eu sou pequenininha, mas se você pegar as histórias dos missionários, muitos deles trabalharam 15, 20 anos, 30 anos, às vezes, para alcançar uma pessoa, para alcançar 2 pessoas, para alcançar 3. Às vezes até alguns morreram na tentativa, não conseguiram alcançar. E depois, né, com as mas histórias, abriram o caminho, né, para que a mensagem de Deus chegasse à vida das outras pessoas. Esse um que ganha lá na frente ganha, né? O propósito do nosso podcast aqui, inclusive,
é trazer esses testemunhos, trazer essas histórias, e por isso que Deus nos deu esse nome de Interligado, porque é a conexão dessas histórias, né? A gente se encontrou lá no hotel aquele dia, e a gente começou, né? A Ariadne conseguia você tinha ali um relacionamento com ela, falava... Eu já conhecia, era amiga da minha irmã. A gente morava perto, conhecidos e tal. Pequeno, né? E aí, por isso que essa é a temática nossa aqui do Interligado, porque significa o quê? Olha o caminho que Deus nos levou para que hoje estivéssemos aqui falando sobre seguir a palavra de Deus, sobre meditar na palavra de Deus. Dentro do seu lar, né? Dentro do seu relacionamento. Como que Satanás quis destruir a sua casa por meio de uma ideologia nefasta, uma ideologia terrível, criada por pessoas com extremas dificuldades, pessoas com uma história de vida terrível, sendo que nós temos um exemplo de vida maior que é Jesus Cristo para seguir. Exato. E a gente quer ficar seguindo exemplos de vida tão tristes, tão terríveis, né? Que eu penso que no fim das contas essa mulher pode ter sido muito triste, uma vida muito, por coisas tão terríveis que passou, né? E eu, assim, a gente vai caminhando aqui pro final, né? Eu gostaria que vocês ficassem aqui mais 2 horas, 3 horas pra gente conversar. Se for deixar o assunto, vai ficar aqui. Um vai puxando o outro, né? Mas, assim, até sobre família, eu trouxe aqui um livro que eu li, que eu gosto muito. Vou deixar aqui a recomendação desse livro, A Doutrina da Redenção. Ele é escrito pelo fundador da Aliança Pro Evangelização de Crianças, uma missão que trabalha focada em criança, a APEC. Você consegue comprar online no site da APEC. O Gessé Even Overholtzer, ele vai falar sobre a base da fé cristã. Ele é um livro ele é um livro pequenininho, dá para você ler num dia, né? Os temas dele são doutrina do homem, do pecado, quem é Satanás, sobre salvação, igreja e sobre as últimas coisas. Então, assim, uma recomendação que fica aqui para vocês. A gente tem outros livros aqui, mas esse é o livro que eu quero deixar aqui de recomendação para o pessoal. Falar sobre a base doutrinária da cosmovisão bíblica e cristã para os que ministram as crianças. Então, o nosso primeiro ministério com criança é o nosso lar. É verdade. E eu conversando com o Rafael, a gente não conseguiu acompanhar por ter criança pequena. Até que a gente sentou e se alinhou. Falou, Rafael, nosso primeiro ministério é a nossa família. Nós temos que estar focados na nossa família, né? Então, eu acho que você vai ajudar muito também nessa questão. É entender a hierarquia também divina, né? De saber que é as nossas famílias e quando nós tivermos o alicerce ali para servir a outras funções. Para trazer algumas indicações de livros aqui que Deus tem falado, né? Eu tô com outro livro aqui, Fome de Deus também, do Hernandes, mas no outro episódio a gente fala mais sobre ele. Mas nesse eu quero falar bastante sobre esse livro. Vale muito a pena, é um livro curtinho. Você que devorou livros e livros aí, vale a pena. Não, foi livros assim também não. Você mas vai... são livros com escrita bem... Não pesado, é aquela escrita pesada, né? É cansativo, né? Então esses livros aqui vale a pena a gente ler. E eu queria, assim, que vocês, né, pra gente poder já ir caminhando, eu queria saber, né, se vocês têm, assim, mais algum recado, alguma mensagem que vocês gostariam de deixar, né, pro nosso público que nos assiste, aquilo que Deus tem falado do coração de vocês. As mulheres cristãs casadas, para não deixar o feminismo infiltrar no seu lar, que vocês saibam servir com amor, porque Deus nos chamou para isso, a servir ao próximo e a entender que você casou para fazer o seu cônjuge feliz e ele para fazer você feliz. E nessa união que vocês vão construir um propósito, uma família, que vai ter as bênçãos de Deus, é ser uma esposa submissa, uma esposa sábia, de oração, porque a mulher sábia é uma mulher de oração. Com oração, sabedoria e mansidão, a mulher consegue ter o papel ali da submissão que Deus nos chamou para ser. Amém. Rafa? Eu quero agradecer o convite também, né? E assim, um recado já que você deu para as mulheres, para os homens também, né? Assim, a questão que saber lidar também, né? Às vezes o homem talvez ache que o trabalho mais difícil é lá fora, mas a mulher passa por um trabalho muito difícil no lar. A criança o dia inteiro, e mamãe para cá, para lá, às vezes não tem tempo nem para ela, né? Então eu falo assim que o trabalho mais difícil é o dela, né? Que ali aquela rotina, né? Tudo mais, né? Então assim, nós homens também devemos ter essa sabedoria para lidar. Leva a sua esposa para tomar um café, comer uma pizza, passear, tirar ela um pouco dessa rotina. Às vezes, quando a Samila quer fazer alguma coisa, eu vou lá, cata a Valentina, levo ela pro parquinho. Aí que ela vai cuidar dela. Isso vai fazer pai, né? Isso é pai, né? É um servir o outro, é uma parceria. E às vezes, esse dia ela tava lá, hoje eu faço minha unha, tá chegando no final do dia, ela não tinha conseguido fazer a unha. Falei, não, amor, vai fazer sua unha. Peguei a Valentina, fui levar pra passear, tudo.
E agradecer mais uma vez pelo convite. Foi uma honra, sentimos honrado verdadeiramente de estarmos aqui com vocês. Porque além de amigos em Cristo, nós somos amigos mesmo, né? Amém. É uma união que a gente quer levar pro resto da vida, são um casal muito abençoado, por Deus, que a gente quer, nossas filhas compartilham da mesma fé, né? Dos amém. mesmos princípios, né? Então é uma alegria, de fato, estar aqui com vocês. Muito obrigado. E a co-host, né? Hoje eu tô chique, eu tô de co-host aqui, né? E aí, meu amor? Você tem algum recado que você gostaria... Assim, de caminhar pro pessoal que tá assistindo ali, você pode mandar aquela câmera ali. Então, pessoal, eu acho que como testemunho, né, que a Samela deu, que o Rafael, eu acho que é importante a gente estar atento com as coisas que a gente deixa entrar no nosso lar. Então, a gente tem que ter muita sabedoria nisso, estarmos, né, atentos à palavra de Deus e em oração. Precisamos estar sempre ali vigilantes, para não deixar com que o mal entre no nosso lar, destrua os nossos relacionamentos, tanto com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. E a gente precisa blindar o nosso casamento, a nossa vida, a vida dos nossos filhos, baseados na palavra de Deus. É isso. Amém. Pessoal que nos acompanha também, fica o convite, né? Nós falamos aqui sobre os ataques, né, que Satanás faz contra a nossa casa, entre eles o feminismo, e que foi aquilo que Deus te levantou para falar sobre isso, né? A cada um Deus dá um ministério, um propósito, um caminho, e dentro da escola bíblica desse trimestre, né, de agora, a gente está falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, e nós, enquanto família, somos a Igreja de Cristo. A primeira igreja é a família. Então, fica o convite para que você procure a Escola Bíblica Dominical da sua igreja, para a gente poder falar sobre essa questão aqui dentro da ADNA, dentro da Assembleia de Deus. Nós estamos falando sobre esse tema, que é extremamente importante, que é atual, e é interessante que a expressão utilizada é as sutilezas de Satanás. Então, a gente está se dedicando a estudar como Satanás tem sido, às vezes, enérgico, mas às vezes sutil. Né? Como você falou, e entrando e se infiltrando, entrando aos poucos, aquilo ia contaminando aos poucos a sua casa, te fazendo a ter reações e pensamentos que você nem mesmo imaginava que poderia muito ter. Sutil, porque se ele chega já com tridente ali, chifre ali, todo mundo já, né, né? Mas é nesses detalhes, é muito sutil, né? Então, pessoal, se inscreva no canal aí, não se esqueça de deixar um comentário aí pra gente, qual tema que você gostaria de ouvir. A gente tá preparando um tema que uma inscrita deixou para nós aqui, falar sobre maternidade. Uma das inscritas pediu pra gente falar. E a gente vai falar, né? A gente tá organizando com as meninas aqui. Já anota aí na listinha de não deixar os filhos dormir na cama dos pais. Sim. A gente vai falar sobre esse tema e tal. Então, deixa a sua sugestão sobre algum tema, sobre quem você gostaria de ouvir aqui, né? A gente já trouxe o pastor Divaldo aqui, a gente tá tentando trazer para ver se organizar para trazer ele de novo. Deixa o seu comentário, deixa aí o seu like. Também não se esqueça de inscrever no canal, né? A gente tem conteúdo de bastante qualidade aqui, nós temos programação todo dia. De segunda a segunda tem programação aqui online, você pode acompanhar, tem os cultos, e eu quero deixar esse recado, que Deus possa verdadeiramente abrir os seus olhos, como abriu os olhos da Samela e do Rafael, sobre as artimanhas de Satanás, queria para destruir a casa deles, mas Deus teve misericórdia e eles ouviram a voz de Deus e decidiram então ouvir, porque há muitas pessoas que ouvem, mas decidem ignorar a vontade de Deus. O Espírito Santo falou o coração dela, e o Espírito Santo fala o seu coração também. Então, fique sempre conosco, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.